Fala, meu povo! Para quem não me conhece, eu sou a Rita Almeida e aqui no canal nós vamos falar sobre a assistência virtual. Essa é uma profissão que surgiu com o avanço da tecnologia e a procura por assistente virtual tem crescido bastante desde a pandemia. Aqui no canal, meu propósito é ensinar tudo sobre a assistência virtual. Os vídeos eles vão ser postados numa ordem cronológica para facilitar a sua compreensão. Essa vai ser a nossa aula base, a nossa aula de número 1. E nela nós vamos falar o que é, quais as áreas e as atividades, quais as habilidades e quem pode ser um assistente virtual. Vamos à aula? O que é a assistência virtual? O que são os assistentes virtuais? Assistente virtual é um profissional que trabalha de maneira remota, em casa ou em qualquer outro lugar. Ser assistente virtual é ter a liberdade para você escolher o local onde você vai prestar o seu serviço, a atividade que você vai executar e os horários que você vai realizar essas atividades. Ou seja, sendo um assistente virtual, você vai ter liberdade geográfica, você vai ter flexibilidade de horário e você vai ter autonomia. E isso gera o quê? Gera satisfação e qualidade de vida. E o que eu preciso para ser um assistente virtual? Você vai precisar de um celular, de um computador e de um acesso à internet. Rita, eu consigo ser assistente virtual trabalhando apenas com o celular? Na minha opinião, não. Você vai ficar bem limitada, tá? Então, é necessário sim que você tenha um computador. Ele não precisa ser um computador de última geração, mas você precisa ter ali um computador base, porque você vai mexer com planilhas, você vai precisar do Word, você vai precisar mexer com alguns programas e o celular ele vai te limitar, tá bom? Então, na minha opinião, sim, é necessário que você tenha um computador. Nós vamos falar agora um pouco sobre o que faz um assistente virtual. É importante deixar claro que a área de atuação e as atividades da assistente virtual, quem escolhe é ela, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual a área que você quer atuar. Nós temos algumas áreas de atuação, na verdade, várias, né? Eu vou citar aqui as principais: área administrativa, área financeira, marketing digital, assistência pessoal, atendimento ao cliente, suporte ao cliente, secretariado. Então, são diversas áreas que você tem que escolher pelo menos uma a princípio. Tem algumas assistentes virtuais que escolhem mais de uma área, que são aquelas generalistas. Mas para quem está começando, é bom escolher uma área que você se identifica mais, tá? Escolhida a área, você vai escolher as atividades que você vai desempenhar, que você vai ofertar. Por exemplo, digamos que você escolha a área financeira. Dentro da área financeira tem várias atividades. Tem emissão de nota fiscal, tem contas a pagar, contas a receber, tem faturamento. Então, você escolhe a sua área, que é a área financeira. E dentro dessa área, você vai escolhendo ali atividades que fazem mais sentido para você. Atividades que você gosta de trabalhar, atividades às vezes que você já tem experiência para trabalhar. Ou, para quem ainda não tem experiência, aquelas atividades que são mais fáceis para você ir pegando experiência. E aí você vai desempenhando outras não tão fáceis, mas ali para adquirindo experiência e ir crescendo na sua carreira, tá? Então, é importante, primeiro, você escolher a sua área e depois você escolher quais são as atividades que você vai desempenhar dentro daquela área. Bom, e quem pode ser um assistente virtual? Qualquer pessoa. Eu preciso ter uma formação específica em alguma área para ser um assistente virtual? A resposta é não. Você não precisa ter nenhuma formação em nenhuma área e nenhuma pós-graduação em nenhuma área para ser um assistente virtual. A assistente virtual, ela precisa apenas ter habilidades, tanto habilidades técnicas quanto habilidades interpessoais.
Então é isso que basta para uma assistente virtual: possuir habilidades técnicas e interpessoais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades de um assistente virtual e vamos começar pela habilidade técnica, que são aquelas habilidades que você vai construindo ao longo da sua carreira ou ao longo da sua vida, em cursos, workshop, graduação, palestra. São habilidades que você vai buscando essas habilidades. E como o próprio nome já diz, são habilidades técnicas. Por exemplo, se você fez um curso de inglês, você tem uma habilidade técnica que é fluência verbal, né? Que você vai conseguir ali falar a língua inglesa. Então, você tem essa habilidade técnica. Se você faz um curso de Excel avançado, você vai ter uma habilidade técnica que é saber operar com o Excel avançado. Então, é importante que um assistente virtual, ela busque ao longo da sua carreira fazer cursos e se profissionalizar, né? Buscar conhecimento técnico na sua área. Quanto mais conhecimento técnico você tem, maior é o seu ganho financeiro, tá? Maior o seu retorno financeiro. Então, é muito importante que a assistente tenha essa busca constante por ter habilidades técnicas. E para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos falar das habilidades interpessoais, que são as habilidades relacionadas ao comportamento humano. E ao contrário do que muita gente acredita, essas habilidades não são apenas talentos naturais. Elas podem sim ser desenvolvidas. Como? Através do autoconhecimento. Você vai fazer uma autoanálise e vai identificar quais são as habilidades comportamentais que você já possui e estão ok, e aquelas que precisam ser melhoradas. Vou dar aqui alguns exemplos dessas habilidades: boa comunicação, empatia, trabalho em equipe, criatividade, produtividade. Eu sei que muitas de nós temos ou algumas ou todas essas habilidades afloradas, né, em nós. Mas quem não tem, precisa fazer uma autoanálise, identificar quais que tem, então ok, e identificar aquelas que precisam ser trabalhadas. Tá legal? Então, nosso vídeo de hoje se encerra por aqui. Nós vimos hoje o que é assistência virtual, quais são os serviços e as atividades que um assistente virtual pode oferecer, o que precisa para ser um assistente virtual e quais são as habilidades necessárias de um assistente virtual, tá? Nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Voltei, esqueci de dar um recado. Na descrição desse vídeo, aqui abaixo, eu vou deixar o conteúdo dessa aula. Baixe o conteúdo, estude e aproveite. Até mais!